E aí, eu sou o Nandi, eu sou bissexual e vivo com HIV desde 2017 e esse é o HIV Sem Moagem. Hoje nós vamos conversar com uma pessoinha que é muito importante pra mim. Eu falei sobre ele no primeiro vídeo desse projeto, que é o Nathan. Ele esteve comigo durante esse processo da minha descoberta a respeito de viver com HIV e também passou a fazer parte da minha vida durante esse percurso que é viver hoje em dia fazendo tratamento de HIV. Queridíssimo Nathan, vou pedir pra você então falar um pouquinho sobre você, sobre quem é o Nathan, como ele vive, do que ele se alimenta, o que você faz da vida, quando que você descobriu que você tinha HIV. Me conta um resuminho de quem é você. Eu tenho 24 anos, eu trabalho atualmente numa empresa de tecnologia, eu atendo como assistente do suporte técnico. É bem legal, na verdade, faz quase um ano que eu tô nessa empresa. Eu decidi largar a faculdade, isso é novo, já te atualizando aí, eu tava fazendo faculdade de História, mas no fim eu não tava fazendo faculdade de História, eu tava só me enrolando, enfim, né, não vou mais, agora é de verdade. Mas fora o quem eu sou, assim, fora o que eu faço, ou do que eu trabalho, eu sou um cara muito família, assim, tipo, eu tenho um laço, assim, com os meus irmãos que é absurdo, assim. A gente realmente se dá muito bem. Sei lá, o que eu gosto de fazer é ficar conversando com eles, sabe? Não. Dar rolezinho com os meus amigos e ficar trocando ideia com os meus irmãos. Que, inclusive, foi uma parte meio difícil pra mim quando eu descobri o HIV. Eu convivo com HIV já desde 2017, pelo menos, né, desde quando eu fui diagnosticado. Tipo, eu fui diagnosticado em comecinho de abril, era dia 21 de abril, eu já tava tomando remédio. Então foi, tipo, tudo muito rápido. Muito rápido. Não hesitei muito ali em, tipo, nossa, mas tomar remédio é a minha vida e não sei o quê. Eu não quero tomar remédio porque isso não existe, isso não tá acontecendo. Tipo, foi bem rapidinho. Mas foi bem rapidinho porque, enfim, rolou uma parada meio bad, na verdade, nesse processo. Finalzinho do ano de 2016, quando um relacionamento meu terminou, a pessoa terminou comigo num dia e no outro dia me mandou mensagem falando que o ex dela era soropositivo e que por isso eu deveria ir fazer o teste. Enfim, nada me tira da cabeça que essa pessoa já sabia, porque é muito estranho esse timing, sabe? Tipo, um dia depois, assim, e tal. Ela mandou umas mensagens, assim, conversa com esse que não faz sentido os horários. Eu fiquei completamente apavorado, porque era final de ano. Era dia 28 de dezembro, não tinha nada aberto pra fazer teste rápido. Então eu tive que passar a virada do ano, assim, angustiado de ansiedade. E quando eu fiz o exame, finalmente deu negativo. Eu pensei, nossa, que cagaço. Só que era a janela imunológica. Tem isso, né? Tem isso. E a galera também não fala muito, né? Porque tem a janela imunológica. Quando você é infectado, tem esse período de... Você lembra quantos dias são? Agora eu não lembro mais. Cara, então, pela nossa tecnologia de agora, é 30 dias, assim, um prazo meio seguro. Só que, tipo, a gente já tem testes que são mais avançados e que detectam até antes. Só que, tipo, Sim, sim. a garantia, assim, é de 30 minutos. 30 30 minutos. dias. 30 dias. Nossa, assim, tecnologia de ponta. Nem Mas levantou pegar água ainda. já tá positivo. Não, tem isso. Você faz... tem o comportamento de risco, né? E aí demora esses 30 dias para que o vírus comece a aparecer no seu sangue e aparecer em exames. Então tem essa janela. Só que esse meio tempo que eu fiquei ali entre o será se eu tenho e o teste, o primeiro que eu fiz, foi o período que eu tive ali de, tipo, surtar e passar pela fase de eu não vou tomar remédio, eu não quero, não vai acontecer isso, eu vou esperar eu morrer, porque não sei, Deus, porque você fez isso comigo, mas sabe, Deus não fez, fui eu. Então, tipo, quando eu realmente deu positivo, eu meio que já tinha amadurecido um pouquinho mais essa ideia, sabe? Tipo, eu já tinha ido pesquisar mais sobre, já tinha ido buscar conhecimento sobre. Porque uma coisa que eu meio que senti quando eu fui diagnosticado é que, tipo, eu sou LGBT, tenho muito acesso à informação, eu convivo com muitas pessoas LGBTs, a gente sabe que o HIV é um tabu. E tá intrinsecamente ali ligado, tipo, a nossa luta enquanto LGBTs, que, né, querendo ou não, e eu só não sabia nada. Eu acho que isso bate muito, né? Eu acho que, pra mim foi muito importante, eu já falei isso pra você antes, mas pra mim foi muito importante estar com você durante esse processo de descoberta e do diagnóstico, porque
A gente não se conhecia, a gente se conheceu exatamente naquele dia. E aí foi muito importante ter uma pessoa que era do meio LGBT também, que já tinha passado por aquilo. E agora você me falou em abril, eu não lembro se eu me lembrava dessa informação, mas eu tive o meu diagnóstico no final do ano, foi em novembro. Foi em novembro de 2017. E você então tinha tido seu diagnóstico em abril. Não, em abril? Em abril de 2017, então foi pertinho até, que foi o mesmo ano. E, Sim. e é muito isso, a gente não sabe muito, né? Eu até sabia um pouco de coisa, porque de vez em quando eu assisti uns vídeos, eu acho que o último que eu tinha visto, que eu tava com as informações levemente frescas na minha cabeça, era um que a JoJo fez com o Gabriel Estrela. Eu não sei se você chegou a ver esse. Não, pior que não. E aí era um videozinho que ela tava com ele, eu já consumia Jojo, e aí eles falavam um pouco sobre como é viver, uma pessoa viver com HIV, e a diferença entre HIV e AIDS e etc. Mas a gente super não sabe, né? Eu também fui descobrindo um monte de coisa no processo. Sim, tipo, eu tinha duas informações. Você não morre porque tem remédio e você não morre porque tem remédio. Tipo, era isso. Tipo, cara, era só o que eu sabia. Então, tipo, eu não sabia nada. O que eu sabia era, tipo, nossa, no passado era uma sentença de morte angustiante, só que hoje em dia tem o coquetel. Cara, a minha surpresa que foi quando eu descobri coquetel é, tipo, 2 comprimidos. E é isso, inclusive a gente fala coquetel porque é o mais comum que a gente fale, né? Mas eu vi esses tempos atrás que a gente, teoricamente, o termo coquetel geralmente remete a isso. Quando você fala coquetel, é essa ideia de que é muito, muito remédio, muitas pastilhas e muita coisa que você vai ter que tomar. Quando hoje em dia a gente chama de esquema, que faz parte do coquetel, que são vários remédios responsáveis pelo tratamento do HIV, né? O antirretroviral. E aí. Então é um esquema hoje em dia, não é nem um coquetel, é um esquema, porque são duas pastilhas. Eu acho que tem o 3 em 1, que é uma pastilhazinha só, né? O nosso é o de duas pastilhas. Se você ainda tá com o mesmo esquema, aquelas trocando figurinha com as amigas positivas. Você ainda usa o mesmo esquema, amiga? Ah, então, soro amiga. É isso mesmo. É... Soro amiga, amei. Nossa, e daí só foi bem louco, assim. Só que eu pensei que eu tava lidando bem, porque eu comecei já o tratamento, e logo de cara, ou não, essa maneira mais madura, porque eu tenho que assumir responsabilidade pelas minhas ações, e não sei o quê. Mas eu tava completamente surtada, amiga. Eu tava assim, tipo, eu não conseguia lidar com isso, porque, tipo, eu tenho uma coisa muito de transparência. Eu preciso ser transparente comigo mesmo e com as outras pessoas. Depois que eu assumi a minha transexualidade, eu meio que fiz um acordo comigo mesmo que eu nunca mais mentiria ou esconderia nada, nem de mim, nem da minha família, etc. Porque, cara, quando você passa muitos, muitos anos, assim, tipo, enclausurado aqui, tendo que esconder muito sobre quem você é. Porra, foi maravilhoso quando eu me assumi. Não, na verdade não foi, foi uma merda. Mas, tipo, no final das contas, assim, compensou, sabe? Eu me senti melhor. E eu não sabia como eu ia contar isso pra minha família. Ou se eu precisava contar, porque eu não sou obrigado a contar nada. Mas eu tava passando por um momento difícil, eu queria que minha família soubesse que eu estava passando por um momento difícil. E daí eu surtei, eu fui viajar de carona de caminhão com a Aline. Amigo. Eu tava só meio que surtando, assim, eu lembro que eu conversei bastante com uma prima minha, e daí eu conversei com uma pessoa que eu tava meio que de rolinho, assim, na internet. Ela falou, ó, vou te passar o contato de um amigo meu, ele autorizou e tal, você falar com ele já convive com o HIV há 6 anos. Eu falei, quero sim. E, meu, tipo, foi maravilhoso eu trocar aquela ideia com esse cara, porque eram umas dúvidas muito pequenininhas, muito bestas, sabe? Porque eu tava, tipo, amigo, nunca mais vou poder ser chupado. Seja sincero comigo, como que vive assim, sabe? Nossa, eu acho que esse é um medo real demais. A gente super pensa isso. Acho que é uma das primeiras. Quando você descobre, tem muito rolê, né, a respeito de descobrir o diagnóstico e entender como você vai viver. Mas aí você para pra viver sobre a sua vida sexual e você pensa, eu nunca mais vou receber sexo oral. Será que vai ser assim a minha vida daqui pra frente? Sim, meu, bissexualidade é uma coisa muito importante. Não queria que isso comprometesse toda a minha sexualidade, É sabe? verdade. E daí ele tava, não, bicha, fica tranquilo. Cara, foi muito bom, porque a gente só conversou e ele tirou todas as minhas dúvidas
das malas bobinhas, né? Só que não tem dúvida, é boba, né? Exatamente. E meio que foi isso que me tranquilizou naquele momento, sabe? Saber que eu não estava sozinha. Porque, tipo, cara, é um tabu muito grande, não dá pra conversar sobre isso com as pessoas, porque a desinformação é absurda. As pessoas não entendem, tem aquele medo da pessoa ter um preconceito, alguma coisa assim. Eu só me sentia sozinho. Enfim, numa dessas, a Aline, uma das minhas melhores amigas, passou aqui em casa e falou: E aí, então, tô indo pra São Paulo de caminhão, vamos? Deu aí, vamos? Perdão, fazendo o que aqui? E daí eu fui, daí eu me apaixonei. Oh. E foi muito bom. Né? Enfim, eu ando agora away. Não deu certo, né? Foi uma pessoa que, tipo, sabia da minha sorologia, porque foi bem no mês que eu comecei a tomar, mas que, tipo, lidou com isso de uma forma muito tranquila, sabe? Tipo, não olhou com olhos moralistas nem nada, assim. Porque já era um tema muito natural pra essa pessoa. Tipo, meu, acontece às vezes. Foi, sabe? Tipo, toma teu remedinho, fica tranquilo. E o que eu tava meio que precisando, assim, era me sentir amado, sabe? Que eu acho que é um dos pontos principais do tratamento, né? Eu acho que tem muito isso, de a gente... É claro que é muito importante fazer o tratamento, é muito importante ir ao SUS, pegar os remédios, tomar eles religiosamente todos os dias, né? Mas tem sempre esse... a gente sempre bate muito nessa tecla, né? De como é necessário humanizar mesmo as pessoas que vivem com HIV, porque... É um momento de muita fragilidade, eu acho que muita vulnerabilidade. E quando você vê outras pessoas e aí você sente elas te tratando como uma pessoa, te tratando com amor, te tratando com carinho, eu acho que é uma... Se não mais tão importante quanto, né, essa parte do tratamento mais medicamentoso, digamos assim. Eu acho que ter pessoas por você, conversando com você, e te abraçando e te dando amor e carinho também é uma das partes mais importantes do tratamento. Sim, tipo, meio que com machuca mesmo é o tabu, sabe? Porque é aí que tá, esse problema do, ai, não vou falar, não vou poder falar, porque não sei o quê. Às vezes causa a sensação de que a gente tem algum problema, sabe? Mas não é um problema, porque, meu, eu não tenho orgulho de ter pegado HIV, sabe? Não foi meritocrático. Qualquer um aqui pode ir lá e conseguir o seu próprio. Mas, tipo, eu também não vou pegar e ficar me culpando o tempo todo por causa disso, sabe? Tipo, eu me culpei absurdamente, assim, no começo. Absurdamente. Foi uma pira de, nossa, eu sou uma bomba biológica iminente. E eu vou sair por aí, eu vou encostar em alguém, a pessoa vai pegar HIV. E, nossa, como que eu fui fazer isso com a minha vida? Eu acabei com a minha vida. Até eu pegar e, tipo, ok, volta. Cara, já foi. Já foi. Não tem nada que eu possa fazer pra pegar e voltar e desdar. Não tem como desdar, né, Sabe? amigo? Ah, mas na hora tava bom. E tava mesmo, sabe? Então, também tem essa coisa importante para falar sobre isso, de que indetectável é igual intransmissível, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente já fazia essa ideia quando a gente começa a falar sobre HIV. A maioria das pessoas tem essa ideia de que, tipo, não se morre porque tem HIV, tem um tratamento, mas eu acho que as pessoas ainda não entendem exatamente como é. E aí é essa ideia de você faz o uso contínuo do remédio, você toma ele todos os dias até suprimir a quantidade de vírus no sangue, até o vírus ficar indetectável. E aí, quando o vírus chega nesse status de indetectável e você continua, não para de fazer o uso do remédio todos os dias, você se torna intransmissível. E aí não tem mais problema com ter comportamentos de risco. Você não é um problema para outras pessoas. Mas é importante lembrar que, mesmo que você esteja fazendo tratamento direitinho, além de a prevenção servir para outras infecções sexualmente transmissíveis, existe a possibilidade de você pegar HIV de novo. Então é muito importante ter isso em mente, de que você precisa, apesar de você estar indetectável e ser incrível, é necessário ter essa responsabilidade com a sua própria saúde, porque pode ser que você entre em contato com algum outro vírus de HIV e aí
queimado o cartucho, né? Ter queimado o cartucho. Você perdeu o tratamento que você já aderiu, que você já tá tratando, já tá indetectável, e aí você vai provavelmente ter que procurar um outro remédio e talvez ter que passar por outro processo de efeitos colaterais, enfim, tem um monte de transtorno que pode vir conforme é isso, né? Mas aí quando você soube sobre essa questão de indetectável é igual intransmissível, como que você lidou? Eu soube quando eu peguei o resultado. Tipo, eu descobri o HIV, na verdade, quando eu fui fazer exame de rotina de acompanhamento dos meus hormônios mesmo, Uhum. da transição. E daí deu positivo, eu voltei lá, tinha o meu endócrino, mas nossa, ele era bem escrotinho, assim. Foi a primeira vez que ele olhou no meu olho, durante mais de um ano que ele me acompanhou. Caramba. E daí ele veio e ele rabiscou, assim, tipo, ó, é indetectável igual é intransmissível. Você não vai transmitir a partir de 6 meses que você ficar indetectável, não sei. Só que, tipo, era tanta coisa que eu fiquei, ai, eu não acredito nesse cara. Só que daí quando eu fui pegar os remédios no COA, no Centro de Orientação e Atendimento, tipo, ela foi lá e ela explicou de novo o que era esse indetectável e intransmissível. Mas eu ainda não acreditei direito. Daí eu fui pesquisar mais, eu pensei, caralho, gente, tem como mesmo? E eu fiquei, nossa, porque eu realmente não tinha essa informação, sabe? Eu tava meio desesperado por isso, assim, sabe? E é que não é uma cura, mas é alguma coisa próxima ao que a gente consegue aí, hoje em dia, né? Tipo, você Meu, ainda não tem cura, mas tem isso, né? Se você fica indetectável, você não transmite. Então é próximo. e a tranquilidade que isso dá, sabe? Sim. Tipo, eu só fiquei muito de cara quando eu descobri da reinfecção, né? Porque você, minha puta merda, não dá pra vencer na vida mesmo. Que Não ótimo. tá livre, né? Não tô 100% livre ainda. Nossa, mas tá bom, né? Vamos cuidar, fazer o quê? Nossa, mas eu realmente não sabia, assim, não sabia. E todas essas informações novas, quando eu fui contar pra minha família, eles só ficaram com a mesma cara, assim, que eu tava quando o meu médico tava me explicando pela primeira vez. É tipo, meio tipo, Daí choraram um pouco, né? Porque, enfim, não entenderam nada, acho que entenderam só que eu ia morrer de AIDS. Enfim, mas hoje em dia, tipo, é um assunto mais tranquilo, assim, sabe? Tipo, não é um grande problema, ninguém me xinga, ninguém fala nada. Ah, que bom, que bom. É tipo, ok, né? Vamos fazer o quê? Sim. E tem essa ideia também de que eu acho que por a gente ser LGBT, a gente tá mais próximo de entender isso, de talvez estudar um pouco mais isso do que pessoas que não são LGBT, né? E aí eu acho que tem muito esse estigma até hoje de que o HIV está diretamente ligado somente e apenas a pessoas que são LGBT. E é muito importante a gente conseguir conversar um pouco mais sobre isso, né? De que qualquer pessoa tá é sujeita a ser infectada pelo HIV. O HIV ele não escolhe a pessoa pela orientação sexual, pela identidade de gênero dela, mas tá ligado a comportamento de risco, né? E é muito importante a gente conseguir explicar isso pro máximo de pessoas possível. Sim, é que tem aquilo, né? Uma coisa são os grupos-chave. Uhum. Não são grupo de risco, porque qualquer um que faça sexo é uma relação de risco. Qualquer um, mesmo com camisinha, é uma relação de risco, porque ainda existe ali a porcentagem de rasgar, se romper, etc. Não dá pra gente pegar e tentar se afastar muito dessa questão de, tipo, é uma questão LGBT. Meu, a gente sabe que a gente é um grande grupo-chave, mas que isso não define. Meu, ó, são 3 grupos-chaves, que são homens que fazem sexo com homem, travestis e adolescentes entre 14 e 21 anos que usem algum tipo de droga. Álcool, incluindo. Meu, 14 e 21 anos, sabe? Eu zerei os 3 grupos. Mas enfim. Com honrar o mérito, né, amigo? Aqueles gráficozinhos assim. É... Ninguém tá olhando muito pra isso, sabe? Tipo, o HIV, ele ainda é muito mais uma questão moral, vista como uma questão moral, do que uma questão de saúde pública. Eu sou muito tranquilo hoje em dia em, tipo, lidar com ser soropositivo, etc. Tipo, ok, já entendi que não dá pra mudar, como que eu vou lidar com isso, como que eu vou tratar direitinho. Só me sinto mal quando é, tipo, sei lá, algum político falando que se pegou agora aguenta, que o SUS não tem que ficar custeando vagabundagem. Cara, não é sobre isso. Não pode ficar custeando vagabundagem. Pô, as pessoas podem pegar HIV de qualquer jeito, sabe? E vítima de estupro pode ser a senhora de casa que o marido sai e faz as coisas pra fora e traz pra dentro de casa. E, meu, acontece bastante. Vai no COA. Tem um monte de senhorinha lá. Tipo, pô, chega a dar uma dó, sabe? Tipo,
é adolescente que sai aí e enfia os negócios aí tudo quanto é canto sem usar nada. Não é só uma questão intrínseca ao LGBT, tipo, a classe LGBT, mas enquanto, tipo, a gente continuar com um olhar, um julgamento moral sobre o HIV e não sobre uma questão de saúde pública, não vai ter avanço. Isso que o Brasil ainda é considerado, tipo, uma referência mundial no combate do HIV. Imagina se não fosse, cara. Sim. Isso já tá ruim. Isso já tá ficando ruim, imagina se não fosse. Esses dias eu vi. Porque a gente teve. Eu acho que você deve ter visto. A gente teve aquele corte na pasta, né? O governo deu um corte na pasta responsável pelo HIV no Brasil, dentro do governo, e eles uniram a pasta do que tratava infecções sexualmente transmissíveis, e eles uniram a outros tipos de infecções, tipo tuberculose, algumas coisas assim. E aí a área que era específica para tratar infecções sexualmente transmissíveis, que tinha dentro dele a pasta do HIV, foi meio que reduzida a uma coisa menor, né? E aí é tipo... É muito importante que a gente fale sobre isso justamente para essa pressão popular, porque, como você falou, é muito mais uma questão de saúde pública do que gasto. Porque a pessoa não tá... foi ela que fez isso, então ela que pediu por isso e ela que resolva. Quando não é assim. Se você não trata uma pessoa que vive com HIV, a possibilidade de ela transmitir HIV para outras pessoas é muito maior. Então é tipo... Você tá só... ajudando que o vírus não passeie por aí de forma muito mais livre, né? É muito mais... É meio assim, é meio ignorante, é meio burro mesmo pensar dessa forma, de que tipo, não vou tratar a pessoa porque ela fez isso com ela mesma. E é tipo, amada. É mais uma vez nosso país torcendo pelo vírus. Parece que é isso. Não, é muito perigoso esse tipo de discurso moralista, porque, tipo, cara, as pessoas realmente levam muito tempo, assim, pra ir buscar um tratamento, sabe? Enquanto isso, tipo, passo pra outras pessoas que também vão levar muito tempo. Existe a meta 90-90-90, que é testar 90% das pessoas do grupo Chaves. Como que é? Faz tempo que eu vi sobre isso. 90% começar o tratamento já de imediato e 90% já ficar... Detectável? E transmissível dentro dos 6 meses, dentro né? dos 6 meses, isso, arrasou. Tipo, meu, eu lembro que essa meta, ela era meio ambiciosa, era alguma coisa, tipo, de reduzir não sei quantos até 2024, uma coisa assim, quando eu fiz o curso. Eu acho que não batem. Será? Tipo, é meio complicado, sabe? Tipo, porque a gente também não tem educação sexual. E eu tive aula de educação sexual, mesmo assim encontrei, sabe? Isso que é o pior. A pátria educadora até tentou, né? E, cara, é muito foda, porque tipo, se a gente parar e a gente olhar realmente para as nossas políticas, o Brasil, ele realmente tem políticas muito boas. Cara, a gente tá aí finalizando já, começou o teste da vacina contra o HIV, cara. Sim, a gente, tipo, Brasil, sim, nossos pesquisadores. A gente tem PEP, a gente tem PrEP, gratuito, país no mundo tem isso. Camisinha feminina. Tipo, antirretroviral, tudo grátis. Cara, tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Tudo gratuito, sabe? E as pessoas não falam muito sobre isso, né? Tudo gratuito e cadê campanha? Cadê as pessoas falando sobre isso, né? É muito... Só no carnaval, sabe? Mas as pessoas não trepam só no carnaval, tipo... É o tempo todo, todo final de semana, sabe? Tipo, coronavírus, as pessoas também estão pulando cerca e fazendo as coisas por aí. Porque é visto como uma questão moral e numa questão de saúde pública. Tipo, cara, quem... não é divulgado, sabe? Tipo, por que no postinho de saúde sempre tem, tipo, a camisinha masculina ali na frente, mas não tem o lubrificante, não tem a camisinha feminina? O lubrificante em si é uma das coisas que já pode diminuir a chance de contaminação. Sim, exatamente. Tem isso, porque a gente já falei sobre isso em um vídeo anterior, mas é isso. A fricção sem lubrificação correta causa microfissura. A microfissura facilita a entrada do vírus no sistema. Então é por isso que é tão importante ter lubrificação também. Sim, só que, tipo, você tem que pedir no postinho pra você ter o lubrificante, porque eles não deixam ali na frente. É verdade. Cara, eu acho que aqui em Cuiabá, pelo menos, eu nunca vi. Pode ser que tenha, eu posso estar errado, mas aqui em Cuiabá eu nunca vi lubrificante disponível de forma gratuita. Aí em Curitiba eu via mais, quando eu morava aí, mas aqui em Cuiabá não. Eu perguntei no postinho, a moça falou, que tem que pedir, porque senão pegam tudo à toa.
Eu fiquei, meu, você não sabe se é à toa, sabe? Pegam tudo à toa, que curioso. E daí, isso é meio tosco, sabe? Porque, tipo, a sexualidade, ela tem que parar de ser vista como algo mal, como algo, tipo, muito ruim, como algo promíscuo. Cara, você tá colocando uma barreira, tipo, entre aquela pessoa e, tipo, mesmo se não for por causa do HIV, mas de ter uma relação mais tranquila, mais confortável. Tá tudo bem fazer sexo, mas faça sexo com carinho, cuida do seu corpinho, sabe? Exatamente. Teve uma entrevista anterior com a Keila que ela fala uma coisa que é muito real e é tipo, além de carinho, é muito importante que você entenda que a sua saúde é sua responsabilidade. Então não dá pra deixar só na mão do outro, né? A Uhum. sua saúde. Não dá. Por mais que você confie na pessoa, por mais que vocês tenham um histórico juntos, é sua saúde, sabe? Então eu acho que tem isso. Você tem que ser responsável pela sua própria saúde também. Sim. Uma coisa que eu meio que me bati, assim, quando eu fui diagnosticado, foi de meio que culpar outra pessoa. Só que ao mesmo tempo, tipo, cara, foi uma decisão dos dois, sabe? Tipo, a gente estava num relacionamento monogâmico, fechadinho. Eu nem sou monogâmico, sabe? Tipo, isso que me deu ódio, fui tentar uma vez, olha no que deu. Olha no que deu. Sim. Cara, meus examezinhos em dia ali, sabe? Tudo negativinho, assim. O exame das pessoas, no caso, estava um pouquinho atrasado. Eu pensei, então, qual que é a chance? Vai ter minha chance. Teve chance, né, amigo? É, Mas então, você já começou a falar um pouco sobre essa questão do relacionamento. Como foi pra você? Assim que você descobriu, tipo, você falou que vocês tinham terminado, né? E aí ela te mandou a mensagem no dia seguinte. Mas sim. e aí, como foi pra você se relacionar depois? Como foi pra você entender o diagnóstico, começou o tratamento e aí, como foi pra você se relacionar com outras pessoas mesmo? Você já teve algum outro relacionamento? Você falou que não é monogâmico, mas algum relacionamento mais sério, digamos assim. Sim, nossa, eu entrei em pânico, assim. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o resultado ali foi falar com as pessoas com quem eu tinha tido relações desse meio termo. Mesmo sendo, tipo, tudo bem protegidinho, porque, né, vai que. Enfim, a primeira pessoa, assim, que eu fui, que eu saí realmente, já fui, assim, encontrei pessoalmente. Eu mostrei, assim, porque eu não conseguia nem falar, porque eu tava com muita vergonha. Daí ela só veio e me abraçou. Eu fiquei, não, viado, eu tô preocupado com você. E ela, amigo, tá tudo bem, nem pire, assim, cuida de você. Enfim, uma das pessoas me mandou pra um lugar bem feio. Fiquei, nossa, tô avisando aqui, bem de boa, cara. Mas eu fiquei meio com medo, assim, de eu me relacionar com as pessoas, das pessoas não entenderem. Eu tive alguns rolês aí de ficar e tal, mas que eu deixei muito claro para as pessoas, tipo, o que tava acontecendo quando é um relacionamento, tipo, mais sério. Tipo, coisa casual, sabe? Tipo, nossa, encontrei um boy no aplicativo, ou sei lá, tava aqui no barzinho, ele olhou, eu sorri, vamos. Tipo, eu não tem por que eu pegar e chegar e falar, então, eu tenho HIV. Você sabia que I igual a I? Porque intransmissível, não sei o quê. Porque é indiferente, sabe? Tipo, ninguém chega antes de transar pra pessoa e fala, preciso que você saiba uma coisa sobre mim, meu sangue é positivo. Exatamente. Porque é irrelevante, tipo, não tem o porquê falar. Então, tipo, numa relação casual, tipo, eu não tô colocando a pessoa em risco de maneira alguma, sabe? E ela também não tá me falando a sorologia dela, ou o que ela tem ou o que ela não tem. Então não tem o porquê eu pegar e ficar nessa situação meio desconfortável de ter que ir lá e dar uma militada, sabe? Mas, tipo, sei lá, nos relacionamentos, assim, que eu tive um prazo um pouquinho maior e tal, tipo, eu falava, então, eu tenho HIV, não sei o quê, não porque eu devo alguma explicação pra pessoa, não porque, tipo, ela precise saber disso, mas é porque a gente tá ficando um pouco mais tempo, que eu tenho um pouquinho mais de confiança, eu me sinto confortável em compartilhar essa informação com você, porque, sei lá, caso algum dia você veja eu tomando um remédio, é o antirretroviral. Caso algum dia, não sei o que, é por causa disso aqui. Porque eu também não acho que esconder, assim, seja uma coisa muito legal, assim, de mim, sabe? Tipo, enfim, é uma informação privada minha, mas também não é segredo. Tipo, essa é a primeira vez, na verdade, que eu tô indo realmente a público com isso. Mas é porque eu também não preciso sair gritando por aí, né? Tipo, sou soro positivo.
Eu Tipo, acho também que pega, sabe? tem isso, né? Yay! Muitas formas de lidar com isso. Eu já vi muitas pessoas, eu já vi, não muitas também, que eu não conheço tanta gente que viva com HIV hoje em dia, mas eu já vi muita gente que se esconde após o diagnóstico, né? E fala, não quero falar sobre isso, aqui onde eu tô morando é meio esquisito, então eu não vou compartilhar isso com as pessoas e etc. Mas eu também ultimamente, principalmente por causa desse projeto, eu tenho visto pessoas que estão na frente, sabe? Que estão lutando por isso, que estão. Eu vou falar no próximo episódio, eu vou falar com a Francisca, que é uma militante ativista aqui de Cuiabá, sobre. E ela luta por direito de pessoas que vivem com HIV, é bem legal o trabalho dela. E aí eu acho que tem isso, né? Quando você recebe seu diagnóstico, é muito importante que você tenha o seu momento e faça as suas escolhas. E o nosso Estado, por mais probleminhas que ele tenha, garante o seu direito de sigilo. Então você não precisa compartilhar sobre isso com outras pessoas, até porque se você estiver fazendo o tratamento direitinho, indetectável, igual intransmissível, então você não vai correr risco de transmitir isso para ninguém. Vai ser mais importante você continuar cuidando da sua saúde por você mesmo do que por outra pessoa. Mas tem essa ideia, né, de você pode continuar no sigilo, mas você não precisa. Tipo, você pode compartilhar isso com outras pessoas se você quiser. Também, mas se você não quiser, também é um direito totalmente seu e garantido pelo Estado. E é isso. Sim. Eu tive meio que a sorte, assim, mas acho que não foi nem sorte, mas foi uma coisa mais de eu aprender a me impor, de eu não acabar ouvindo merda de ninguém. Mentira. Eu tive sim. Ô, amigo. Eu tive sim. Mas foi só aquela vez. Ai, tadinho, se você estiver vendo isso. Mas, tipo, sei lá, as pessoas com quem eu contei, assim, convivi, tipo, levaram de uma forma muito tranquila e no máximo, tipo, tá, ó, eu não conheço muito, você pode me dizer mais? Cara, isso também vem de todo um contexto, assim, da minha vida, sabe? Tipo, eu já sou trans. Tipo, ou você me assume ou você me assume. Tipo, isso vem no pacote também, se você já tá lidando com a parte mais difícil. Daí já tem isso. De não ficar implorando amor ou qualquer outra coisa pra ninguém, sabe? Todo mundo Certo dá que às uma vezes eu imploro imploradinha de vez em quando, né, amigo? é, ai, eu não tô tanto construído assim, não, sabe? Mas a gente tenta. Mas ainda não rolou e espero que não role nenhuma situação nesse tipo. Com seus outros relacionamentos, sempre foi você era o principal responsável pelo método de prevenção, então. Considerando que sou eu que tenho que tomar o antirretroviral, que eu sempre tô andando com camisinha assim. Tipo, sei lá, nunca fiquei com alguém que toma a PrEP, por exemplo. Ah, entendi. Tipo, Você não conheceu alguém, mas você conhece pessoas que tomam a PrEP. isso, algumas poucas, assim. Ou talvez eu até já possa ter ficado com alguém que toma PrEP, eu só não sei, sabe? E a pessoa não te falou também, pode ser. É, tipo, eu também não falei que. Que via com HIV, então é isso, elas por elas. Sim, prevenção dupla, né? É o ideal. Prevenção combinada, na verdade, né? Acho que pode Isso. a pessoa viver com HIV, ela pode tomar, a outra pessoa tomar PrEP e ainda ter com camisinha, porque é isso, a ideia é que tenham vários métodos de prevenção unidos a fim de evitar qualquer problema. Sim, até porque nos aplicativos a galera acha que PrEP é pode ir sem camisinha, né? Nossa, demais, né? Nossa, Tem meu. muito isso. Nossa, demais, demais, assim, tipo, faz sem camisinha, eu tomo PrEP. Pelo amor de Deus, cara. Como se não tivessem outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Não Eu acho existe. isso muito curioso. Gente, hepatite C, se não me engano, não tem cura ainda, né, cara? E é uma coisa horrenda, assim, tipo, é muito, muito complicado. Tipo, não tem cura. Tipo, não compensa, sabe? Tipo, pô, sífilis pode ser muito complicado, é meio discreto, tipo, vai ao longo dos anos até você descobrir, tipo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente, por causa dos conflitos, assim, geracionais, a gente já tá numa geração, assim, muito distante do que foi a epidemia de AIDS. A gente, tipo, não tem mais lembrança disso, sabe? Até porque foi uma coisa que, tipo, teve lá o boom e meio que foi apagado, assim, se a gente não falasse sobre na TC. Não aconteceu. Então a galera não tem noção, assim, de que realmente, pô, é uma coisa que ainda está aí. E, os nossos números estão subindo. Em São Paulo, acho que era a cada 5 gays que um tem HIV, né? Caramba, não tinha Se eu não me engano, em São Paulo era o maior esse, índice, assim, era uma esse coisa bem índice. absurda. Tipo, cara, isso é uma coisa muito grande. Não compensa, tipo, não compensa mesmo, sabe?
Tem que se acostumar a encapar o E tem que se acostumar a encapar o tem que acostumar a tomar os remédios certinho, tem que acostumar a cuidar de si mesmo, né? Eu acho que é isso, colocar a sua própria saúde em primeiro lugar sempre, independente de com quem você esteja. E cuidar da saúde dos outros também, né, viado? Porque, meu Deus, tem gente Não que é? porra. Um cuidado coletivo, vou manter assim então, pra encerrar. A gente, é muito importante que a gente tenha cuidado coletivo. Olha que coisa bonita, que coisa de comunidade. Sim, porque é também, né, meu? Tipo, você ir meio que na sorte fazer sem camisinha, mais ou menos você dirige um carro bêbado. Talvez você não bata, talvez você consiga voltar pra casa, mas às vezes você vai, daí você vai, né, zoar a vida de alguém. É verdade. Amigo, então é isso. Muito, muito, muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história comigo. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, a gente falou um pouco sobre essa questão da privacidade, né? E é muito importante que a gente sempre relembre as pessoas. Você não precisa falar sobre isso, você tem o seu direito de manter isso sob sigilo. Então eu fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite e ter decidido falar um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua vida com o seu diagnóstico. Então, muito, muito obrigado mesmo, viu, por ter dedicado esse tempinho aqui pra mim. Ah, tá fazendo nada? Aquela, não tá fazendo nada, tá ótimo. Que isso. Eu também já falei isso em outros vídeos, já falei isso pra você também, mas também queria aproveitar esse momentinho pra agradecer muito você, porque, como eu falei no primeiro vídeo, quando eu descobri que eu tinha HIV, era você que estava comigo, era você que segurou minha mão, e você também estava no seu momento de, meu Deus, estou tentando lidar aqui com o meu diagnóstico e agora vou ter que lidar com esse viado aqui enchendo o meu saco. Aquelas... Nossa, amiga, eu tava apavorado. E você segurou na minha mão e foi muito importante aquilo pra mim. Eu tava conversando com você esses dias no WhatsApp e aí você falou, putz, eu nem lembro. E aí é isso. E eu entendo, eu acho que pra mim foi muito marcante, que uma coisa que você sempre ficava repetindo, que era tipo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você vai tomar um remedinho todo dia e vai ficar tudo bem. E eu acho que esse seu vai ficar tudo bem, repetidas vezes, foram muito importantes pra mim durante a minha compreensão de diagnóstico também. E a partir do momento que eu me vi nessa situação, foi muito importante ter alguém comigo ali segurando a minha mão. E alguém que eu tinha conhecido naquele dia. Alguém que a gente tinha conversado pelo WhatsApp naquele mesmo dia. Sim, graças à internet. Não é a internet incrível. Então, de novo, amigo, eu queria agradecer do fundo do meu coração por você existir e ser essa pessoa incrível que você é. Isso, amigo. Eu tô sempre certo, né? Enfim. Aquelas, é sobre isso. É sobre isso. Muito obrigado, viu? De nada, amigo. Tchau, Beijo, tchau. beijo, beijo. E é isso, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa conversa, de adentrar a vida de uma pessoa que vive com HIV e como é essa vida, as nuances do tratamento, as nuances dos relacionamentos e que isso tenha iluminado de alguma forma para você algumas informações que talvez você não soubesse. Comenta aqui embaixo alguma coisa, alguma dúvida, algo que você tenha tirado dessa história e a gente vai se falando durante o percurso desse projeto. Até a próxima!